Boa tarde, turminha do oitavo ano. Bem, na parte 1 nós vimos o início do processo das revoluções pela Europa, tá? Foi as revoluções liberais na Europa, que nós também conhecemos como a Primavera dos Povos. Pois bem, então agora nós vamos ver especificamente o processo da Itália e da Alemanha. No caso da unificação italiana, o processo vai começar ainda na Idade Média. Por quê? Basicamente, na Idade Média, a Itália vai se formar por uma série de estados independentes. Após o Congresso de Viena, o que vai acontecer? Simplesmente a região passa a ser dominada por austríacos, franceses e também pela Igreja Católica. Tá? Na realidade, não se forma um reino, e sim vários reinos e ducados. Os reinos e ducados estavam distribuídos da seguinte maneira: a Lombardia, Veneza, Toscana, Parma, Módena e Romagna pertenciam ao Império Austro-Húngaro. O reino das duas Sicílias pertencia à família francesa dos Bourbon, e o resto, a parte central, pertencia à Igreja Católica, eram os estados que pertenciam à Igreja. Já o reino Piemonte-Sardenha, que se formou ao norte, era um reino independente, governado por um monarca liberal. Este monarca liberal começa a desenvolver muito a parte norte da Itália e nesse momento passa por um processo de industrialização. Isto quer dizer que nós passamos a ter uma burguesia forte, e esta burguesia forte precisa de ter uma unidade para ter como desenvolver melhor as suas atividades, porque o que acontecia dentro da Península Itálica era como se fossem vários países, e isso complicava muito a vida da burguesia do norte da Itália, que era o reino Piemonte-Sardenha, tá? Que vai ser dominada pelo rei Vítor Emanuel, tá? Então, exatamente por conta disso é que o rei Carlos Alberto, que vai ser justamente o que vai dar início ao processo de unificação, ele começa a fazer alguns acordos. A primeira coisa, ele vai declarar guerra à Áustria, tá? E isso vai provocar uma série de rebeliões com as tropas austríacas, mas os ideais liberais e nacionalistas foram despertados. Vejam, não deu em porcaria nenhuma, tá? Mas pelo menos surgiu a ideia, tá? Então, o herdeiro de Carlos Alberto, Vítor Emanuel II, ele vai manter esse ideal de unificação e vai ser exatamente ele que vai dar início ao processo de unificação. Lógico que ele vai contar com o apoio do seu primeiro-ministro, que vai ser o Conde de Cavour, tá? E aí vai iniciar o processo da unificação. Primeiro momento, Cavour vai declarar guerra à França, exatamente para vai se unir à França e declarar guerra à Áustria, tá? Esta guerra vai ser bastante complicada, vai enfraquecer a Áustria e com isso o reino de Piemonte, Sardenha e as regiões da Lombardia, Toscana, Parma, Modena e Romagna vão passar a se fortalecer mais. Então nós vamos verificar que começa um movimento de norte para sul e ao mesmo tempo começa um movimento de sul para norte. De norte para sul, nós vamos ter a liderança de Vítor Emanuel, tá? Que é o rei, com o seu conde de Cavour, que vai ter o apoio de Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini vai ser o líder ideológico da Revolução do Norte. E ao sul, nós vamos ter também a liderança de Giuseppe
nosso amiguinho que a gente já conhece bem, Giuseppe Garibaldi, o mesmo Garibaldi do Rio Grande do Sul, tá? Então, esse cara vai formar um exército de voluntários e começa unificando as duas Sicílias e começa a confrontar o poder dos Bourbon, dos franceses. E aí eles conseguem dar uma unidade e proclamar o rei Vítor Emanuel II como o rei da Itália. Isso vai acontecer em 1861, mas ainda restavam dois ducados, que vai ser a Veneza e Roma. Veneza, que era independente, que tinha uma burguesia forte, e Roma, que estava sob o domínio do Papa. Então, nós vamos ver que foram os últimos ducados, ou as últimas regiões que foram anexadas à Itália. A partir daí, nós vamos ter Roma sendo declarada a capital da Itália. Mas isso vai surgir uma questão romana, isso quer dizer, uma disputa entre o novo país e o Papa. Tá? Não se esqueça que a grande maioria da população italiana católica, e aí gerou um tremendo do mal-estar. O Papa da época, Pio IX, ele vai se declarar prisioneiro do rei italiano. Isso gerou um baita desconforto, tá? E essa questão romana só vai ser resolvida 60 anos depois, em 1929, com carinha que nós vamos conhecer depois, Benito Mussolini, tá? Que vai se tornar ditador da Itália, vai ser ele que vai dar o início à Primeira Guerra, ele vai participar da Primeira Guerra Mundial e depois nós vamos ver que ele vai dar as ideias que vão levar à Segunda Guerra Mundial. Ele com o parceirinho dele, o Hitler. Mas isso é assunto para o próximo ano, tá? Então nós vamos verificar que deste acordo de Mussolini vai ser criado o Estado do Vaticano, isso quer dizer, um país independente dentro da cidade de Roma. É o menor país do mundo, tá? E o Papa passa a ser um chefe político e um chefe religioso. Resolveu a questão. Lógico que a Itália teve que indenizar a Igreja Católica pela perda de territórios. Daí a igreja tem o Castelo Landolfo, que é o local onde o Papa, né, passa as suas férias e etc. Então, são algumas regalias que foram mantidas, mas foi resolvida a questão. O outro processo que nós vamos ver ainda e vai acontecer paralelamente, não é primeiro um e depois outro, não. Tá rolando no mesmo momento, tá? Enquanto tá rolando o barraco lá na Itália, tá rolando um barraco semelhante no nos estados germânicos. Vejam bem, não existia o que nós conhecemos hoje por Alemanha. O que nós conhecemos na região eram 39 estados independentes que eram liderados pelos estados mais fortes. Os estados mais fortes eram a Prússia, Prússia, não existe mais, tá? E a Áustria, tá? Então nós vamos ver que quando começa esse processo, porque veja, a burguesia prussiana tinha um grande poder industrial. E aí, esta burguesia precisava da unificação para poder formar um país único e manter relações internacionais, tá? Isso quer dizer melhores relações de comércio e ampliar o comércio. Então, nós vamos ver que o processo inicial vai ser o Zollverein. O que é isso? É uma união aduaneira que vai ser um local em que se reúne os representantes dos 39 estados e ficou estabelecido o seguinte: acabou-se com as taxas alfandegárias entre os próprios estados germânicos, tá? Então, o Zollverein colaborou muito para o desenvolvimento econômico e a integração entre os estados germânicos. Mas não era tudo, era necessário
a unificação. Então, nós vamos ver que a primeira tentativa de unificação já havia sido feita pela Prússia ainda no século passado, tá? Quer dizer, no século XIX, tá? Em 1850, mas não deu em grandes coisas. Porém, porque a Áustria não aceitava a unificação. Gente, o negócio que rolava era o seguinte: você aceita a unificação? Ok. Mas quem é que vai mandar no negócio? Aí a Prússia ia dizer: não, quem vai mandar sou eu, afinal de contas, sou o Estado mais forte economicamente, politicamente, etc. e tal. A Áustria dizia: não, mas eu sou tradicional, tá? Tem uma tradição política, tradição religiosa e tradição mesmo. A Áustria tem uma tradição e por conta disso não saía do papel, tá? Então, devido a essa interferência da Áustria, o processo não avançava. Então, só depois, na segunda metade do século XIX, é que a Prússia começa a liderar esse movimento. Por quê? Porque o rei da Prússia, Guilherme I, nomeou como seu primeiro-ministro Otto von Bismarck. O cara era danado e ele era conhecido também como chanceler de ferro. Ele dizia o seguinte: qualquer disputa não adianta resolver com palavras, porque palavras o vento leva. Acordos podem ser rasgados. Agora, uma disputa militar, depois de uma guerra, uma conquista, ela é irrevogável, tá? Então, ele parte exatamente para o lado que lhe interessa, a guerra, e resolve dominar a região através da disputa militar. Para isso, ele formou um lindo e maravilhoso exército. Ele começa a industrializar para o lado bélico a região da Prússia e demais todas as regiões que vai sendo dominado. E aí ele começa a guerra. O primeiro a ser derrotado vai ser a Dinamarca. Depois da Dinamarca, nós teremos a Áustria e, por último, a pedrinha do sapato, que era a França, tá? Então, com a França, vamos ter a Guerra Franco-Prussiana, no qual a Alemanha, quer dizer, a Prússia, que vai virar a Alemanha depois, conquista territórios ricos em carvão e ferro. Olha só, carvão e ferro, indústria bélica. Era tudo que Bismarck queria, tá? Ao final desse processo, Guilherme I vai ser proclamado imperador da Alemanha. É aí que vai começar o primeiro Reich. Reich quer dizer apenas império, tá? Então, nós vamos ter o primeiro Reich com Carlos V, o segundo Reich com Guilherme I e o terceiro Reich com o maluco do Hitler. Era isso que ele queria fazer da Alemanha uma grande potência, um grande império militar. Mas isso também é assunto para o próximo ano. Moçada, então terminamos esse assunto. Façam os exercícios das páginas 414, 415, 16, 417, 418 e 419. Beijos, até a próxima videoaula.